Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 3 da classe de adultos. O céu, o destino do cristão. Se falando em céu, Jesus foi nos preparar um lugar? Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Se falando em céu, nós somos arrebatados ao céu em revelação, ou quando morremos, vamos direto para a glória? É sobre isso, entre outras coisas, que eu vou falar com você na aula de hoje. Também vou te dar a resposta do Revisando o Conteúdo. Verdade prática. O crente deve viver a vida cristã como a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. A sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Discernir, ou seja, saber se é ou se não é. A pessoa ter certeza de algo. Por quê? Porque Deus revelou, discerniu, né? A pessoa discerniu algo da parte do Senhor. E aqui a pessoa espiritual, ela consegue discernir pessoas naturais, mas as pessoas naturais não conseguem discernir o espiritual. E muitas vezes, por conta disso, acham que somos loucos. É porque, na verdade, a questão da espiritual vem muito da questão do discernimento, e nem todo mundo tem discernimento. Inclusive, muito cristão também não tem discernimento nem mesmo das coisas naturais. E nós devemos discernir tanto o natural quanto o sobrenatural. Por que o natural? Por que eu estou dizendo sobre a questão natural? É porque muitas vezes o cristão, ele não consegue discernir aquilo que é normal. Todo mundo consegue discernir e ele não. Por que não? Porque muitas vezes ele está vivendo uma vida fantasiosa. Ele não está ligado nas coisas, nos acontecimentos. Ele verdadeiramente não está ali conectado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. E por isso, muitas vezes, acontecem situações, até mesmo no meio da igreja, mas as pessoas não têm discernimento. Me lembro que certa vez, na minha igreja, aconteceu algumas vezes, uma pessoa vinha, sempre mais ou menos no mesmo horário do trabalho, e ele sempre pedia dinheiro para a sua filha que estava enferma no hospital. E eu, a primeira vez, aconteceu, comentei com o dirigente liberou um dinheiro para esta pessoa. Aí depois aconteceu de novo, aí eu já comecei a ficar desconfiado. Na terceira vez eu tive certeza. Veja que eu estava discernindo aquilo que é natural. E o que era natural ali? Ele usava aquele dinheiro da igreja não para a questão da filha dele que estava enferma, mas para fazer o uso de drogas ilícitas. Então veja que aqui nós temos que ter discernimento. Nem tudo que a gente observa que está acontecendo de fato é aquilo. Nós precisamos ter de fato discernimento, discernir o espiritual, mas também precisamos discernir aquilo que é natural. E a sabedoria humana, se tratando aqui da questão do céu, apresenta algumas concepções enganosas a respeito do céu. Quantas pessoas falam sobre o céu? Quantas pessoas? E infinitas pessoas falam sobre o céu. E por que a concepção é diferente? Bom, como você, por exemplo, como você discerne? O que é o céu para você? Você muito provavelmente vai falar que é a morada de Deus, que é para onde os salvos vão, entre tantas outras coisas. Mas a pessoa que não é espiritual, ela não vai discernir o céu assim. Ela vai discernir o céu como um paraíso, que de fato é. Mas não na proporção que nós entendemos. Existe uma questão completamente diferenciada deste negócio. Então, a sabedoria humana, as pessoas que não são espirituais, falam do céu de uma maneira extraordinária. Inclusive, muitas pessoas dizem que o céu não existe. O que nós vemos é apenas um céu azul, mas que não existe nada além dele. Ele é o final da atmosfera, vamos assim dizer, né? Para cima não tem mais nada, não existe o céu que os cristãos pregam, o que não é verdade. Então, o céu, de fato, existe e é para lá que nós
Vamos. Céu, o alvo de todo cristão. Definindo céu. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Céu atmosférico. O céu atmosférico, esse céu, o céu que eu acabei de dizer, é esse céu azul, né? O céu cinzento às vezes, né? Quando está em época de chuva. Então esse céu que nós vemos é o céu da atmosfera. Esse é uma questão do céu. Universo ou firmamento dos céus. O firmamento e o universo aqui vai se juntar sobre a questão do universo no geral, as galáxias, né, os planetas, né, tudo que tem ali no sistema solar, o universo, o firmamento, isso é uma outra questão. E tem a morada de Deus. Dos três locais aplicado a palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Portanto, é claro que nós vemos e admiramos a beleza do céu, né, atmosférico, o universo, o firmamento, mas o nosso foco de fato é a morada do Deus Altíssimo, que é para lá que nós iremos. Então, muitas vezes, e isso aqui é muito importante de dizer, que de modo geral, algumas pessoas, eu acompanho algumas igrejas, vou em algumas igrejas, sou convidado em algumas, e eu observo uma questão que fala-se muito pouco sobre o céu. Fala-se muito pouco na igreja. A igreja precisa dar mais ênfase à questão do céu. E por quê? Porque eles falam muito da questão da terra. Que nós teremos o melhor da terra aqui. É o que de fato Isaías fala. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o bem desta terra. No entanto, o foco do cristão não é a terra. A Bíblia chega a mencionar que se nós esperarmos o Senhor para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, o nosso foco é o céu de glória. Só que, infelizmente, muitas igrejas hoje não estão falando deste céu. Outras até falam de uma forma muito superficial e falam várias coisas. Então, nós precisamos ter muita noção dessas questões. Há músicas, por exemplo, que não falam tanto do céu assim, e outras que falam de uma forma até que, para mim, parece brincadeira, como é o caso daquele louvor que diz que procure por mim na glória, eu estarei por lá, eu vou estar por lá. Ora, como é que alguém vai procurar alguém no céu? O que é isso? É brincar de pique-esconde? Então, parece que a dimensão do céu para uma parte dos cristãos parece não ser de fato algo sério, que é a morada do Deus celestial, que é para onde nós iremos. O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Isso aqui é o nosso ponto principal. Estar nos céus, não somente nos céus, mas principalmente na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos arrebatados, ou quando nós morremos, vamos direto para o céu? A resposta curta e grossa é não. Por que eu digo não? A Bíblia menciona aqui sobre a questão de Paulo, que Paulo teve uma revelação e foi levado ao terceiro céu. E muitas vezes você verá, inúmeras vezes, pessoas na internet falando que foi ao céu e que viu coisas, que viu pessoas lá, o que não é verdade. A Bíblia menciona que nós, que estivermos vivos, subiremos, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Ora, se aquele que está morto vai ressuscitar primeiro e encontrará com Jesus nos ares, como é que ele pode estar no céu? De maneira nenhuma, ele não está no céu. Então, aqui cabe uma questão, e essa questão também da revelação, que o Senhor me levou até o céu, isso, aquilo, isso não é verdade. Não é verdade. Nem quando nós morremos, nós não vamos para a glória, como alguns louvores mencionam, e também a questão da revelação. Muitas pessoas falam que foi revelado e outros falam que foi levado ao inferno, né? Que, o Senhor Jesus me levou ao inferno em revelação e me mostrou que fulano de tal está lá, que Beltrano, que Cicrano e tal, e não sei quem mais, que o pastor tal, e começam a falar, não, isso é mentira, isso é mentira. Assim como o céu ainda não foi inaugurado no sentido para os salvos ainda não estão lá, assim também
O inferno também não foi inaugurado por aqueles que estão perdidos. Ainda acontecerá. Então, portanto, para deixar claro, o cristão, quando morre, ele não vai direto para a glória. E nós também não temos como ter uma revelação. E eu vou te mostrar uma questão muito direta sobre a questão da revelação do céu. Não é que eu não acredite que Deus possa nos levar ao terceiro céu, não é isso. Tanto é que levou Paulo. A questão é, estamos com a mesma santidade, em pé de igualdade com Paulo, com o apóstolo Paulo? Não que eu vá aqui fazer uma menção, honrar a Paulo no sentido de endeusar Paulo, não é esse o ponto. O ponto é que nós sabemos que Paulo era um homem de Deus. Será que eu estou no mesmo pé de igualdade, de santidade, com o apóstolo Paulo quando ele foi levado ao céu? E uma outra questão que parece ser mais coerente é que como pode Deus levar uma pessoa ao céu e essa pessoa voltar sem dizer absolutamente nada? Só fala que viu fulano, ou que viu ciclano, que ele viu Paulo, que viu Pedro, que viu Jesus? Não. Porque vê que Paulo tinha uma vida de santificação diante do Senhor, o Senhor levou ele ao terceiro céu, e veja que ele não conseguia mensurar, ele não conseguia dizer o que viu. E por que hoje as pessoas conseguem? Então, não, essa questão de revelação, que as pessoas vão para o céu em revelação, que foi para o inferno, que Jesus levou no inferno para ver e viu pessoas lá, isso tudo não é verdade. E falando sobre a questão do céu, mais uma questão importante sobre o céu é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tantas vezes eu ouço, você possivelmente deve ouvir também, e pessoas dizem que quando eu chegar no céu vou dar um forte abraço em Pedro, que vou conversar com Abraão, que vou falar com Jacó. Isso para mim não é importante. O importante é a presença do Senhor, é o Senhor Jesus estar lá. É isso que é importante para nós. O nosso foco é o céu porque Jesus está lá. Esse que precisa ser o foco do cristão. Eu vou ir ao céu para honrar o meu Senhor que morreu na cruz do Calvário por mim. Esse é o nosso foco. O alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. O atleta, quando ele vai disputar algo, ele precisa fazer uma série de situações, se preparar na alimentação, nos exercícios, nas disciplinas, tempo de sono, tudo é acompanhado por um profissional que vai orientá-lo no que ele pode e o que ele não pode fazer para poder conquistar aquela medalha, aquele título ou coisa dessa natureza. Conquistar a vitória, né? Aqui para resumir. Então o apóstolo Paulo, ele persegue o prêmio com determinação. Então o que é estar determinado? É estar focado. Eu tenho uma direção para seguir. Então é isso que o cristão precisa fazer hoje. Para alguém chegar ao céu, precisa fazer o quê? Ser determinado, ter foco. Eu vou seguir para o alvo, eu estarei caminhando para o céu. Não estar preso às coisas desta vida. Sabemos que tem situações que precisamos resolver, problemas que precisamos resolver aqui na Terra, mas esse não é aquilo que nos prende, né? O nosso foco, a nossa direção é ser determinado a chegar ao céu, sabendo que eu não chegarei no céu pelo meu esforço. O Senhor Jesus é que me garante essa salvação. Entretanto, se eu não entrar dentro das questões do Senhor, entra dentro agora ficou ótimo, né? Se eu não entrar dentro dos mandamentos do Senhor, eu ficarei de fora por desobediência. E se eu estiver dentro da vontade do Senhor, eu estarei salvo não porque eu estou pela minha questão de estar na obediência, né? Ou seja, o que eu quero dizer é, ninguém é salvo pela obra. Eu não sou salvo porque possa ser que eu seja obediente. Não é esse o ponto. O ponto é o Senhor que vai me levar ao céu. Mas para eu ir ao céu, eu preciso estar mediante a vontade do Senhor. Eu preciso ter fé em Jesus. Esse que é o ponto.
Também tem a questão da liberdade. Esse negócio de liberdade é um negócio sério. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o livre, nós temos liberdade para fazer o que quisermos. Entretanto, nós optamos sempre por estar na vontade do Senhor. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando nós falamos de liberdade, tem a questão da liberdade e a questão da escravidão, né? A questão da prisão. Quando uma pessoa é presa ao pecado, ela não tem opção de não pecar. Por quê? Porque ela está presa àquele pecado. Ela está viciada naquele pecado, então ela não consegue deixar aquele pecado. Por quê? Porque ela está presa ao pecado. Quando a pessoa é salva, ela é livre para pecar se ela quiser. Só que ela opta por não pecar. Por que ela opta por não pecar? Porque ela não está presa ao pecado. Então, essa é a liberdade. Porque muitas vezes as pessoas usam essa questão da liberdade, inclusive até usam o nome do Espírito Santo, né? Não, o Espírito Santo nos dá liberdade, então temos liberdade para fazer o que quiser no culto. Não é assim. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. E isso cabe para o culto também. Que muitas vezes as pessoas fazem um culto de qualquer maneira, fazem coisas assustadoras até em alguns casos específicos e acham que estão adorando a Deus porque tem o espírito de liberdade. Não é isso que é o ponto. A liberdade que nós temos é a liberdade em Cristo Jesus. Tem a questão do empenho, né? E estarmos sempre com os olhos fixos no autor da salvação. Pedro, quando viu Jesus chegar no barco, ele disse: se és tu, Cristo, manda ir até ti, vem. E Pedro começou a caminhar. Mas quando ele perdeu o foco, os olhos de Pedro começaram a titubear, eles começou a ter medo de que realmente deixou as coisas da vida, né? O vento da vida, o balançar das águas talvez, começou a fazer com que ele duvidasse. Por quê? Porque ele deixou de focar no autor da salvação, que é Cristo Jesus. Quando você tem o foco em Cristo, as coisas mudam. Você tem uma direção, você sabe para onde você vai. Lembra que Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Então, nós seguimos nesse caminho, que é o caminho da salvação. Sinopse: o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. É muito interessante que muitas vezes as pessoas tenham a questão da predestinação, e o céu, e eu e você somos predestinados. Pode parecer estranho, mas é verdade. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando elegemos, por exemplo, um presidente de um país, ele, independente do local onde aquele presidente mora, ele vai para o palácio, né? Ele mora no palácio. Ou tem outro nome que agora me fugiu o nome. Por quê? Porque ele está predestinado a ir para aquele lugar, para dali ele governar o país. O cristão é a mesma coisa. Quando nós somos, como nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos predestinados ao céu. Uma vez que a pessoa é salva, ela morrendo salva, ela vai para os céus de glória naquele grande dia, no dia do arrebatamento. Então é importante salientar que o céu é o destino do cristão. Todo cristão salvo na pessoa de Cristo, e é bom deixar isso claro, porque nem todo cristão será salvo. O cristão salvo na pessoa de Jesus, ele vai para o céu, é o destino final, é o último estágio, é o último lugar que caminharemos, é o último lugar que estaremos e jamais estaremos em outro lugar. Então, a pessoa salva na pessoa de Cristo tem o céu como destino. E se falando em céu, tem a questão também sobre a questão do que o céu passará. O céu que passa é o céu físico e não o céu morada de Deus. Ou seja, é o céu atmosférico, o céu que vemos. Esse céu, ele passará. Mas o céu que é a morada de Deus, esse não, este permanecerá. A linda cidade como nossa nova morada.
Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo o sempre. Em outras palavras, quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. Portanto, quando se fala da questão do céu em Apocalipse, refere-se ao céu da eternidade, ou seja, é o céu que permanecerá para todo o sempre, para onde nós estaremos, né? Propriamente dito, a Nova Jerusalém como a nova cidade. Olha que coisa extraordinária. Então veja que aqui nós desfrutaremos da presença do Senhor para todo o sempre. A nossa nova cidade, né? A nossa linda cidade, né? Sinopse: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21 há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Aqui há uma questão importante de notarmos, de falarmos sobre a questão que eu te perguntei. Jesus foi preparar um lugar? Não, Jesus não foi preparar lugar. Aí você vai falar, e aquela passagem de lá de João 14. Eu vou ler aqui para você, para não restar dúvida. João, capítulo 14, versículo 3 nos diz assim, ou melhor, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Observe uma questão aqui. Por exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se há morada, para que ele vai preparar lugar se já existe a morada? Então Jesus continua. Mas se não fosse assim, ou seja, se não existisse morada, aí eu iria preparar lugar. E para confirmar isso, Mateus 25:34 nos diz que então dirá o rei nos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Desde quando Jesus foi preparar o lugar? Não, desde a fundação do mundo. Portanto, Jesus não foi preparar lugar, o lugar já está preparado desde a fundação. E aqui há uma concretização da jornada cristã. Nós passamos por situações difíceis, por questões bem devastadoras, por dores, mas agora tem a concretização da jornada cristã. O que é a concretização? Concretizar é aquilo que chega no final, aquilo que foi concluído, foi concretizado, foi fechado. Nesse caso, a nossa chegada nas mansões celestiais será a jornada cristã concretizada. As lágrimas cessarão. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Vivemos hoje numa situação no país sobre situações de catástrofes, né? Principalmente aí, vemos aí as águas inundando, né, lugares como Rio de Janeiro, Espírito Santo, lá em Mimoso do Sul. A água fez uma devastação na cidade, lá em Espírito Santo, em especial lá em Mimoso do Sul. Foi algo espantoso que aconteceu lá, que chegou ao prefeito ao ponto de chorar, porque não havia o que fazer. Então veja que grande tristeza, frustração, pessoas que morreram lá, perderam todos os seus bens, perderam uma vida inteira de trabalho. Veja que situação difícil que está passando o povo lá de Espírito Santo. Inclusive, se você for lá de Espírito Santo, pense no seguinte: quando chegarmos nos céus de glória, lembre-se que todas as lágrimas cessarão. Eu sei que talvez para eu falar seja fácil, né? Não estou passando pela situação de vocês aí, é uma situação muito difícil, é algo que de partir o coração, mas quando nós olhamos para o céu, vemos que
não haverá morte no céu, não haverá dores, não haverá inundações, não haverá nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, só haverá alegria nos céus de glória. Portanto, conforte o seu coração, o Senhor Deus certamente te dará forças, te firmará para que você assim consiga aí, em nome de Jesus, erguer a sua vida. Eu sei que a situação em Espírito Santo lá em Mimoso do Sul está muito difícil, mas certamente o Senhor dará vitória aos capixabas. O céu como repouso eterno. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Estaremos todos em comunhão, inclusive você que está aí em Espírito Santo, todos os lugares do país, ou em algum outro lugar, né, fora do país, se for o caso. Todos nós estaremos nas mansões celestiais, fazendo o quê? Adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Daremos a Ele toda a nossa adoração, o nosso serviço, a nossa ilimitada aprendizagem. Veja que nós continuaremos aprendendo mais e mais nas mansões celestiais, aprendendo com o Mestre, com Cristo, nosso Mestre, nosso maior Mestre. Então, nós devemos continuar em comunhão aqui na terra, uns para com os outros, para que naquele grande dia nós estejamos todos lá, unidos, reunidos e em comunhão juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs de todo o mundo e de todas as épocas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sinopse: o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim de nossa carreira espiritual. Conclusão: para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. Em outras palavras, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós devemos ser o quê? Uma nova criatura. Porque sendo uma nova criatura, nós iremos discernir as coisas que são e as que não são. Nós teremos o Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida, então nós poderemos discernir as questões espirituais, a vida espiritual. E mais uma vez eu vou lembrar, também devemos discernir as coisas naturais. Mas as coisas naturais é mais uma questão natural, é claro, do homem propriamente dito. Ou seja, nós, humanamente falando, podemos discernir. E muitas coisas na igreja acontecem porque, humanamente falando, o que eu quero dizer aqui não é uma forma aqui mais grosseira de dizer, que nós não precisamos, nesse ponto, de ter o Espírito Santo. Não é que nós não teremos. O que eu quero dizer é que é uma questão humana, que até a pessoa do mundo consegue discernir muita coisa e nós não conseguimos discernir a mesma coisa. Como pode nós termos o Espírito Santo e não discernir, e eles que não têm o Espírito Santo discernir? É porque é natural. Então, muitas vezes, nós devemos ter muito cuidado na questão natural, para que a natural nós também venhamos discernir, para evitar grandes problemas no meio da igreja. Nós devemos fazer o quê? Nascer de novo, ser uma nova criatura, para discernir as coisas espirituais. Mas nas coisas materiais, né, no natural, nós devemos observar de uma forma mais neutra, observar as questões da vida, para que, será que isso aqui não está errado? Será que aquilo ali parece que não está coerente com as coisas naturais? Não é melhor dar uma olhadinha? Então que nós venhamos ter esse discernimento, tanto natural e principalmente o espiritual. Revisando o conteúdo, número 1. Dos 3 locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Número 2. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidade celestial, Efésios 2,19. Ou melhor, temos uma cidadania celestial, Efésios 2,19. Número 3. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como um lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Número 4. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas.
Número 5. A vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Colossenses 3, 2. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você veja, creia no seu coração que o céu é o destino do cristão. Portanto, você que é uma pessoa cristã, que está salva na pessoa de Cristo, lembre-se, o céu é o destino seu. Você estará lá. Você entrará nas mansões celestiais pelas portas, até porque não tem outra forma de entrar. E que nós venhamos ver esta cidade, contemplar a Nova Jerusalém, a cidade que moraremos para toda a eternidade, e que nós venhamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e que mais uma vez nós venhamos fitar os olhos no autor da salvação, que é Cristo. Nós devemos focar no céu, observarmos e lembrarmos que sim, poderemos sim encontrar Abraão, Jacó, Pedro, apóstolo Paulo e tantos outros, né? Abigail, Sara, entre tantas outras, mas o nosso foco é Cristo. Nós estaremos nos céus na presença do Senhor Jesus e nós devemos observar este ponto. Eu vou para o céu porque eu quero contemplar, eu quero ver o autor da minha salvação, que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!